Boa tarde, gente. Vamos falar um pouco sobre números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos, representado pela letra maiúscula R, e inclui os números naturais, números inteiros, números racionais e os números irracionais. Os números naturais que tem a sigla N é igual 0 mais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Números inteiros, que são representados pela letra Z. Z é igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Reticências, porque continua. Essas reticências significam que ele continua. Os números naturais, as reticências vão depois do 5, que eles continuam só pra lá, e antes do 0 não. Só depois do 5 pra lá. Os números inteiros, eles continuam do menos 3 pra lá e do 3 pra lá. Os números racionais são representados pela letra Q, que são 1 sobre 2 e antes deles, 3 sobre 4, os negativos também, 5, menos 5 sobre 4 e assim sucessivamente. Eles continuam tanto de um lado da reta numérica, tanto da outro lado da reta numérica, mas números fracionários, como a gente está no exemplo. Os números irracionais são representados pela letra I. São raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7, 3,141, 592 e assim por diante. Então, esses números vão ser os números com radiciação e os números com vírgula, que dão continuidade para lá da reta numérica e para o outro lado da reta numérica também. Mas somente esses números. Conjunto dos números reais. Para representar a união dos conjuntos, utiliza-se a expressão R, números reais, onde o R são os números reais e o N são os números naturais, U de união, Z de números inteiros, Q de números irracionais e I de números irracionais, como eu disse anteriormente. Tá. O diagrama dos conjuntos numéricos. Como a gente pode perceber, dentro de tudo isso, eles estão dentro dos números reais, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. A gente pode ver que os números naturais estão dentro dos inteiros, né? E que os números naturais e inteiros estão dentro dos números racionais, né? Racionais. Só que esses números todos aqui e os irracionais, os reais, os inteiros naturais, todos estão dentro dos reais. Mas só o irracional que está dentro dos reais. Mas ele não está junto com os irracionais, reais e naturais. Inteiros, quer dizer, não, o inteiro não está dentro deles. Ó, números inteiros. Ao observar essa figura do diagrama, podemos concluir que o conjunto dos números reais, o R, engloba 4 conjuntos de números, os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais. O conjunto dos números racionais, que é o Q, é formado pelos conjuntos dos números naturais, que é o N, e dos números inteiros, Z. Por isso, todo número inteiro Z é racional Q. Ou seja, o Z está contido em Q. O conjunto dos números inteiros
que é o Z, inclui os números naturais, que é o N. Em outras palavras, todo número natural é um número inteiro, ou seja, N está contido em Z. Então, como a gente pode ver no diagrama, o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais engloba 4 conjuntos de números, ou seja, os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais. Os 4 aqui, ó. Aqui, ó. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Quem que engloba todos eles? O conjunto dos reais. Sim. Agora, o conjunto dos números racionais, que tem a sigla Q, é formado pelo conjunto dos números naturais. Ó. E dos números inteiros, racionais e inteiros. Por isso, todo número inteiro é racional. Ou seja, Z está contido em Q, que são os números racionais. Então, os inteiros está contido nos racionais. O conjunto dos números inteiros inclui os números naturais. Em outras palavras, todo número natural é um número inteiro. Ou seja, N está contido em Z. Bem legal essa parte. Tá, algumas propriedades operatórias dos números reais. Dados os números reais A, B e C, as seguintes propriedades operatórias são válidas. A primeira é a associatividade. Tá. A vezes B vezes C, que é igual A vezes B vezes C, com dois parênteses, né? Agora, A mais, entre parênteses, B mais C, vai ser igual a mais B, entre parênteses, mais C. Agora, da comutatividade. A vezes B é igual a B vezes A. A mais B é igual a B mais A. Da comutatividade é bem mais simples. Só que inverter depois da igualdade, você vai inverter. Na verdade, desculpa. A vezes B é igual a B vezes A. Isso é bem... A mais B é igual a B mais A. A comutatividade é bem facinha de gravar também, de entender. 3. Existência de elemento neutro único para soma e para multiplicação. A mais 0 é igual a A. A vezes 1 é igual a A. Essas são a existência de elemento neutro único para soma e para multiplicação. A existência de elemento inverso único para soma e para multiplicação vai ser A mais, entre parênteses, menos A igual a 0. A vezes 1 é igual a 1. Então, quando tiver A mais é igual a menos A igual a 0. A vezes 1 é igual a 1. Na distributiva, né? A vezes, entre parênteses, B mais C é igual a vezes B mais A vezes C. Esse é bem facinho. A gente fez o exercício de equações de primeiro grau na última parte. Você vai distribuir A, multiplicar A vezes B mais A vezes C. É bem facinho. Vamos supor que esteja aqui 5 vezes 1, vamos supor que seja 5 vezes 1 mais 2. Vai ficar 5 vezes 1 mais 5 vezes 2. Aí 5 vezes 1, 5.
mais 5 vezes 2, 10, que é igual a 15. É bem facinha distributiva também.